Vamos abrir a palavra do Senhor, a santa palavra de Deus, na carta aos Hebreus, terceiro capítulo da carta aos Hebreus. Terceiro capítulo, a partir do 7º versículo, que fala do perigo da incredulidade e da desobediência. Ele vem falando a respeito da superioridade de Cristo, sumo sacerdote misericordioso e fiel, superioridade de Cristo sobre Moisés. E então diz: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. E a exortação é: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. Perdão. Eu vou reler de novo, final do verso 15, verso 16. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Perigo da incredulidade e da desobediência. Ó Deus, estamos aqui na Tua presença e diante da Tua santa palavra, que é viva e eficaz. Fala ao nosso coração, abre os nossos olhos, inclina o nosso coração para só temer o Teu nome, e que o nome do Senhor seja bendito e glorificado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu queria começar com essa exortação, com as primeiras palavras do texto. Por isso, como diz o Espírito Santo, quando estava estudando, estava dando graças a Deus por essa verdade preciosa. Vejam, o escritor aos Hebreus está usando aqui parte do Salmo 95. Então, olhe como é maravilhoso. O Salmo 95 foi escrito por um salmista. No entanto, foi creditado ao Espírito Santo. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós estamos ouvindo a voz de Deus, porque é uma
inspiração do Espírito Santo. Toda a Escritura é inspirada por Deus, ainda que escrita por agentes humanos. Então esse é o livro de Deus. Por isso o nome desse encontro aqui às segundas-feiras é muito sugestivo, expondo as Escrituras. Não são as ideias de um homem, não são as ideias de uma pessoa, mas é a verdade de Deus que é exposta e que deve ser apresentada. E a exortação é: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. À luz da Bíblia, nós podemos dizer, queridos, que a voz de Deus se faz ouvir através da criação. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que os atributos invisíveis de Deus e o seu eterno poder são manifestados nas obras da criação, o que torna todos os seres humanos indesculpáveis, até mesmo aqueles que nunca ouviram falar sobre Jesus, porque a voz de Deus está sendo anunciada através das obras das suas mãos, os seus atributos, o seu eterno poder está sendo manifestado. Mas a voz de Deus se faz ouvir também na sua providência. Ele é o Deus da providência, Ele está conduzindo todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Ele está no trono, Ele está dirigindo a história, não existem acasos, não existe nada de sorte ou azar, é a providência de Deus, agindo sempre com sabedoria, com poder para o louvor da sua glória. Mas a voz de Deus também se faz ouvir dentro do nosso coração, onde a norma da lei foi gravada. Paulo fala sobre isso, Romanos capítulo 2, versículo 15, o que torna também todo ser humano indesculpável, porque a norma da lei foi gravada no coração. No entanto, de forma sublime, grandiosa, nós ouvimos a voz de Deus através do seu Filho. A carta aos Hebreus começa exatamente com essa grande afirmação: havendo Deus outrora falado aos pais muitas vezes pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Então, o Deus em cuja presença estamos, o Deus a quem servimos, o Deus a quem amamos, o Deus que nos amou primeiro, é um Deus que age, é um Deus que vê, é um Deus que intervém, é um Deus que fala. E daí a exortação: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Queridos, vamos pensar um pouco sobre essa epístola preciosa, a epístola aos Hebreus, uma das maiores do Novo Testamento. O entendimento tradicional histórico é que a carta aos Hebreus foi escrita para judeus cristãos pouco antes do ano 70, pouco antes da queda de Jerusalém, judeus cristãos que estavam sendo perseguidos por causa de sua fé, estavam sendo tentados a retornar ao judaísmo. Esse é o pano de fundo desta epístola. Judeus cristãos que, em meio ao sofrimento, às perseguições, estavam sendo tentados a abandonar a fé em Cristo, voltar ao judaísmo. O autor da carta aos Hebreus tinha em mente uma audiência ampla, incluindo também aqueles cristãos da dispersão. Eles tinham sido convertidos a Cristo pela pregação da palavra. Se você olhar aí na Bíblia, capítulo 2, os primeiros 4 versículos, nós lemos assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos, porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo,
Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua soberana vontade. Então, eles ouviram a palavra, essa palavra da verdade anunciada inicialmente pelo Senhor Jesus, depois pelos seus apóstolos, posteriormente pela igreja, porque quando da morte de Estevão levantou-se uma perseguição contra a igreja, e o texto de Atos diz que todos foram dispersos, somente os apóstolos permaneceram em Jerusalém, e eles saíram anunciando a palavra. Então, é esse o contexto, eles ouviram, no entanto, agora estavam em um momento de desânimo, em meio ao sofrimento, surgiram as dúvidas, e você sabe muito bem que quando estamos em sofrimento, quando a alma fica perplexa, então nós fazemos perguntas, né? E as perguntas que eles faziam certamente era essa: será que o Evangelho é a verdade mesmo? Cremos na verdade? Jesus é o Messias prometido? E essa era a dúvida que estava no coração deles. E essa carta aos Hebreus é uma carta de exortação. Então, o propósito maior dessa carta é evitar que aqueles cristãos convertidos voltassem ao judaísmo, né? E então ele faz várias exortações. E qual é a estratégia que o escritor aos Hebreus usa? Ele fala a respeito da superioridade de Cristo. Ele começa dizendo que Jesus é a revelação maior de Deus. E depois diz claramente, capítulo 1 ainda, que Jesus é superior aos anjos. Jesus é superior a Moisés. Jesus é superior a Arão. E é interessante que Arão era da tribo de Levi, o sacerdócio era levítico, e Jesus era da tribo de Judá. Como podia ele ser sacerdote se ele era da tribo de Judá? No entanto, o escritor aos Hebreus explica, capítulo 7 diz: Jesus é sacerdote por uma ordem superior à ordem de Melquisedeque. E diz mais: o seu sacrifício na cruz é superior a todos aqueles sacrifícios feitos no tabernáculo, que eram apenas figuras do sacrifício perfeito em Cristo Jesus. É muito interessante observar os argumentos do escritor aos Hebreus. Por exemplo, quando ele compara Jesus, o grande sumo sacerdote, com os sacerdotes. Os sacerdotes morriam e eram substituídos. O sumo sacerdote, somente ele podia entrar uma vez por ano, lá no Santo dos Santos, no dia da expiação. E ele diz que aqueles sacrifícios eram repetidos. No entanto, Cristo, ele foi a oferta e ele foi o sumo sacerdote. E ele ofereceu-se uma única vez, e ele satisfez a justiça de Deus. Então o escritor aos Hebreus mostra que todos aqueles sacrifícios da antiga aliança apontavam para Cristo, representavam apenas uma sombra da realidade. E a ideia é: vocês vão abandonar a realidade? Esses são os argumentos que ele utiliza aqui. Agora, olhando para o nosso texto especificamente, os cristãos judeus conheciam muito bem a terrível história dos israelitas no deserto. E agora, o que é que faz o escritor aos Hebreus? Em vez de ele fazer uma síntese da história, interessante que Estevão fez isso naquele sermão impactante que lemos no livro de Atos, capítulo 7. Mas o que fez o autor? Ele cita aqui o Salmo 95, versículos de 7 a 11, e ele aplica o conteúdo desse salmo àqueles judeus vacilantes, advertindo-os: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso
coração. E esse salmo mostra claramente como o Senhor Deus graciosamente libertou os israelitas do Egito, cuidou deles, supriu suas necessidades. Olha, quando a gente lê essa peregrinação do povo pelo deserto, Deus foi o provedor. Durante o dia, uma coluna de nuvem. Nós que andamos aqui pelas ruas de Recife e outros que estão nos acompanhando, pelas ruas desse Brasil, as temperaturas estão elevadíssimas. Como nos faz bem uma sombra, A gente fica, às vezes, procurando um local de sombra. Durante o dia, uma sombra. Durante a noite, uma coluna de nuvem. Ali estava o Senhor cuidando do seu povo. O Senhor mandou o maná, o pão do céu, a cada dia, uma porção suficiente para cada família. No sexto dia, o Senhor orientou e ordenou uma porção dupla para que eles descansassem no sétimo dia. E o Senhor foi suprindo. Eles sentiram falta de carne, das panelas de carne do Egito, e Deus mandou as codornizes, O texto bíblico diz que eles pegavam assim 1 metro de altura. E antes de Deus ter feito esse milagre, quando fez a promessa, o próprio Moisés, homem de Deus, instrumento de Deus, como o nosso coração é incrédulo, queridos. Moisés olhou para aquela multidão, pensou no rebanho e disse: Senhor, esse rebanho não é suficiente para cada um comer um pedaço de carne, E o Senhor disse para Moisés: Ô Moisés, será que os meus braços encurtaram? Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele não muda, o seu poder não muda, seus braços não encurtaram. Como diz o querido missionário Ronaldo Lidório, Deus não pode ser melhor do que é, e nem menos do que é, porque Ele já é perfeito. Ele é completo, Ele é o nosso Deus. E o Senhor Deus foi o provedor do povo. O Senhor tirou água da rocha, mais de uma vez. Agora, olhando aqui, queridos, para o texto, para o Salmo 95, apesar de todas as suas experiências com Deus, eles não foram capazes de conhecê-lo melhor, e se desviaram várias vezes do caminho por causa da desobediência. O verso 10 aqui cita o Salmo dizendo: me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram o meu caminho. Quantas manifestações da graça de Deus, do poder de Deus, do cuidado de Deus, e eles sempre se desviaram e não conheceram os caminhos do Senhor, apesar de tudo que sofreram no Egito. E o pastor Augusto está fazendo a exposição do livro de Êxodo aqui aos domingos, e o livro de Êxodo começa com o clamor do povo diante de tanto sofrimento, e a Bíblia diz que Deus, usando uma linguagem humana, Deus desceu para ver o sofrimento, e Deus agiu e tirou o seu povo com mão poderosa, ainda que Faraó, que se considerava um Deus e era considerado um Deus pelo seu povo, desdenhou da palavra de Moisés, dizendo: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz? Eu não conheço o Senhor e não deixarei ir o povo. Mas o Senhor prevaleceu e com mão poderosa tirou o seu povo. Agora, o que é triste, queridos, é perceber que, devido à rebelião do povo, Deus decretou que de todos os que saíram do Egito, que tinham 20 anos para cima, de todos eles, somente 2 entraram na terra da promessa, somente Josué e Calebe. Os demais, toda aquela geração má incrédula, pereceu no deserto. E nem Moisés, pelo fato de, naquele incidente da rocha, não ter falado a rocha segundo a palavra de Deus, mas feriu a rocha 2 vezes, o homem mais manso da terra ficou irado. Nem Moisés entrou na terra prometida, ainda que o Senhor lhe permitiu o privilégio
de dar uma olhadinha assim, né? Ele viu a terra e Deus cumpriu a sua palavra. Voltando aqui ao nosso texto, do capítulo 1 até o 6º versículo do capítulo 3, o autor apresentou provas incontestáveis, como eu citei há pouco, da supremacia do Senhor Jesus Cristo. Agora, a partir do verso 7, ele muda o tom, ele deixa a argumentação e passa à exortação. Então a ideia é o seguinte: sendo quem Ele é, o Senhor Jesus é merecedor de confiança total e de obediência plena. O autor da carta, então, alerta seus leitores para a gravidade dessa atitude de endurecimento do coração e a gravidade da recusa de ouvir, de escutar a sua voz e de não obedecer. E ele fala aqui das graves consequências. Então eu queria dividir essa exposição em 4 pontos. O primeiro eu já tenho falado aqui nessa introdução, que é o pano de fundo histórico. O autor está trazendo um salmo que sintetiza parte da história de rebelião do povo, e ele está fazendo essa exortação: escutem a voz de Deus, para não se assemelharem aos filhos de Israel, como na provação, na tentação. E aí nós precisamos recorrer novamente, Êxodo capítulo 17, Números capítulo 20. Essas 2 palavras aqui, provação e rebelião, são traduções de 2 palavras hebraicas que expressam nomes de lugares, Massá e Meribá. Então foi exatamente lugares de rebelião. Em uma das ocasiões o povo perguntou: está o Senhor no meio de nós ou não? Essa é uma atitude de rebelião, de endurecimento de coração, depois de tanta manifestação do poder de Deus, do grande livramento, depois de Deus haver rechaçado todas as divindades pagãs do Egito e exaltado o seu glorioso nome, depois de Deus presente ter suprido as necessidades de todos, depois de toda a ação graciosa de Deus, eles perguntaram: está o Senhor no meio de nós ou não? E estavam sempre murmurando. Essas 2 passagens, Êxodo 17 e Números capítulo 20, retratam a rebelião durante a peregrinação do povo. Por exemplo, Êxodo 17, de 1 a 7, eles estavam com sede e protestaram contra Moisés. Por que protestaram contra Moisés? Porque eles tinham perdido totalmente a sua confiança no Senhor. Queridos, isso me faz lembrar os nossos momentos de incredulidade, quando estamos enfrentando também a adversidade. Nos esquecemos de tantas manifestações graciosas do poder de Deus, do cuidado de Deus, dos livramentos de Deus, da provisão de Deus. E principalmente nos esquecemos da maior manifestação do amor de Deus, a vinda do Senhor Jesus Cristo. E às vezes o nosso coração questiona: Deus não está vendo? Por que Deus está permitindo? Por que Ele está agindo assim? E então ficamos ansiosos, ficamos nervosos, perdemos o sono, ficamos irritados, por causa da ansiedade do coração. E a ansiedade tem a ver com o futuro, é a preocupação com aquilo que ainda não aconteceu, e nos esquecemos dos feitos gloriosos do Senhor. Então o povo tinha perdido totalmente a confiança no Senhor, e chegaram a lamentar o fato de terem saído do Egito. E é incrível quantas vezes eles murmuraram dizendo: por que não morremos antes? Por que não ficamos lá na escravidão? E no texto de Números capítulo 20, de 1 a 13, nós lemos que o Senhor Deus ordenou a Moisés
que ele falasse à rocha para que dela brotasse água. E como eu disse há pouco, Moisés, o homem mais manso da terra, em sua irritação, não falou à rocha, mas ele bateu 2 vezes. E é até interessante, não é? A gente tem usado muito a palavra pragmatismo, né? Focando nos resultados. Deu resultado, porque as águas saíram da rocha, mas ele não obedeceu a palavra do Senhor, ele não estava agindo de acordo com a palavra de Deus. E foi essa a razão que Deus não permitiu que Moisés conduzisse o povo até a terra prometida. Então esse é o pano de fundo. Segundo ponto que eu queria destacar é a urgência dessa exortação. E essa exortação é para mim, essa exortação é para você. Hoje, aparece 3 vezes aqui no texto. Hoje é uma referência ao presente momento, enquanto a palavra de Deus está fresquinha na mente. Hoje é o momento quando estamos lendo a palavra, meditando na palavra, quando estamos na nossa devocional. Hoje é agora. Isso significa dizer que a mensagem do Evangelho é urgente. Hoje, se ouvirdes a sua voz. Então há um sentido de urgência para acatar de imediato a voz de Deus. E essa urgência é enfatizada pela repetição da referência. Hoje é o dia da salvação. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. A ideia aqui é: guardem-se de manifestar a mesma rebelião, a mesma dureza de coração, a mesma desobediência, a mesma desconfiança para com Deus. Hoje, guardem a palavra de Deus no coração. Hoje é o dia, porque nós não sabemos se haverá amanhã. Então hoje é o dia de ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, guardar a palavra no coração. Queridos, levar a palavra de Deus a sério. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva, ela não é uma letra morta. A palavra de Deus é viva, Deus fala e ela é eficaz. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A palavra de Deus é poderosa. Oh, queridos, que Deus nos dê a graça de sermos despertados para termos um amor maior pela palavra de Deus. Guardo a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Terceiro lugar, queria falar sobre os essenciais nessa caminhada com o Senhor. E há 2 palavras aqui que se destacam: confiança e obediência. Confiança e obediência são essenciais na nossa caminhada, na nossa peregrinação. Confiança em Deus, no seu caráter, na sua palavra, nas suas promessas, em suas advertências, na obra perfeita e completa de Cristo. Queridos, um dos sinais que antecederão a volta do Senhor é a apostasia, é a negação. Que Deus nos dê a graça da confiança. Quando você olha para o apóstolo Paulo, quando escreveu sua última carta, 2 a Timóteo, em meio a muito sofrimento, estava preso, não era uma casa, uma prisão domiciliar como na primeira prisão. Ele chega a dizer: na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Ninguém se apresentou. Ele chega a dizer a Timóteo: todos da Ásia me abandonaram, por isso insiste, procura vir ter comigo depressa, antes do inverno. Traze-me a capa, os livros que deixei, especialmente os pergaminhos, deixei na casa de Carpo. Apressa-te. Ele diz mais: tenho sofrido todas essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Isso é confiança. Queridos, alguém podia pensar, olhar assim para o apóstolo Paulo,
que talvez tivesse lá seus 64 anos de idade, um intelectual, um cidadão do mundo, um mestre, aprender aos pés de Gamaliel, tinha potencial, tinha conhecimento. Queridos, como é que termina a vida de Paulo? Sem patrimônio, sem riquezas. Não há nem evidência de que tivesse casa, porque ele estava sempre viajando, pregando o Evangelho. Sofreu tanto, como ele mostra na segunda carta aos Coríntios, fustigado com varas, chicoteado, apedrejado, naufrágios, fome, nudez, perigo, espada, sendo acusado como sendo enganador, perseguido, odiado, mas a sua confiança ficou firme, como escreveu aos Filipenses, estando na primeira prisão em Roma: para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Eu não sei o que escolher. Partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é necessário que eu fique aqui. Queridos, olha o dilema desse homem. Mas nesse conflito, ele é um homem cheio do Espírito, cheio de Cristo. Sua vida é Cristo, sua vida é de obediência a Cristo. Então, obediência e confiança. Obediência a Deus em todas as áreas da vida. Escutem essa palavra que foi dita pelo profeta Samuel ao rei Saul. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Vejam, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. E a palavra do Senhor, por boca de Samuel a Saul, foi: visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Agora vejam a diferença. Salmo 40, versos 7 e 8. Esse salmo que é um salmo messiânico, porque foi assim que Jesus viveu. A minha comida e a minha bebida consistem em fazer a vontade daquele que me enviou. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E esses versículos aqui são messiânicos. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito: agrada-me fazer a tua vontade, ó meu Deus, dentro do meu coração está a tua lei. Moisés falando ao povo, Deuteronômio 5, 29, quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos, assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. E o apóstolo João escreveu, primeira carta, capítulo 5, versículo 3, porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos, os seus mandamentos não são pesados. Queridos, a desobediência e a falta de confiança, a desobediência e a desconfiança de Israel, do povo de Israel, dos filhos de Israel, os impediram de desfrutar das bênçãos de Deus. Por isso a exortação é para nós hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E eu concluo, em quarto lugar, com algumas aplicações para nós, queridos, breves aplicações. Primeiro, os cristãos judeus, quando receberam essa epístola, eles deveriam ter aprendido uma importante lição com a experiência do povo de Israel no deserto. O Senhor Deus havia libertado seus antepassados da escravidão do Egito. E Cristo libertou os cristãos do domínio do diabo. Como está escrito em Colossenses capítulo 1, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nessa exortação, o escritor estava dizendo:
Aprendam e não repitam os erros dos seus antepassados, a desobediência, a incredulidade. Eles foram tirados do Egito da escravidão, mas nós fomos tirados do império das trevas. O Senhor nos libertou, nós somos do Senhor. Segundo lugar, aqueles cristãos, judeus cristãos, desejando voltar às tradições de Moisés, estavam trazendo sobre si a ira de Deus. Por quê? Porque eles estavam menosprezando o sacrifício de Cristo, porque eles não tinham compreendido a palavra, porque toda a antiga aliança estava apontando para o Senhor Jesus, e Ele foi o cumprimento da lei dos profetas. Terceiro lugar, além de cuidarem de não cair nas armadilhas do pecado, eles deveriam continuar a crer na mensagem de Cristo e a exortarem-se mutuamente a cada dia. Eu quero chamar sua atenção agora como igreja, como membro da igreja. Queridos, como membros da igreja, nós somos membros uns dos outros, nós somos interdependentes. Nós temos um dever de mutualidade. Nós devemos orar uns pelos outros. Nós devemos nos preferir em honra uns aos outros. Devemos orar uns pelos outros. Devemos cuidar uns dos outros. Paulo ensina, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, o desanimado deve ser consolado. O fraco deve ser amparado. Nós devemos ser longânimos para com todos. E escutem com atenção esse versículo 13, que fala de nossa responsabilidade. Daí não faz sentido não ser membro de uma igreja. Nós somos um corpo, nós somos membros uns dos outros. Não dá para tentar viver a vida cristã sem o corpo. E vejam o verso 13. Pelo contrário, animem uns aos outros, de vez em quando, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Queridos, isso fala da igreja como um corpo, isso fala da responsabilidade dos membros, que nós não devemos apenas ser frequentadores do templo, entrar e sair, nós somos um corpo vivo, um organismo vivo, e nós somos responsáveis uns pelos outros. Nós devemos animar os nossos irmãos, escutem isso, animar aqueles irmãos que estão sendo tentados, que estão esfriando na fé. Nós devemos animar esses irmãos, falando-lhes da verdade de Deus, da obra de Cristo, da palavra de Deus, e devemos fazer isso hoje, e devemos fazer isso todos os dias. Então nós carecemos muito da graça de Deus enquanto igreja, para que a igreja não seja marcada apenas por um ativismo, programações, ativismo, movimento, mas uma igreja cuidadora, uma igreja que saiba estender a mão, uma igreja cujos membros são irmãos, eles são a família de Deus. Essa é uma outra exortação. Em quarto lugar, o autor os exorta ainda a manterem o relacionamento firme com Cristo. E no caso deles, que eles se apegassem àquela confiança que tinham antes dessa crise. E aqui é uma exortação para nós, que nos apeguemos à verdade de Deus a cada dia, queridos. Para que quando chegar o nosso dia, estejamos preparados para dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Não é uma maravilha, né, essa convicção? Olha o verso 14 que diz: porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança de que desde o princípio tivemos. Hoje eu estava conversando ao telefone com um amigo, grande amigo, fomos colegas de seminário, e ele disse: Lutero, ano que vem serei jubilado. Ele disse:
tinha colocado diante de Deus esse propósito, né? Quando chegar aos 72 anos de idade, ele iria ser jubilado, mas vai continuar a obra de Deus ainda. Eu estava conversando com ele dizendo, falando dos filhos, 5 filhos, 7 netos, e dizendo, a mais novinha tem 7 meses, todos estão servindo ao Senhor. Glória a Deus. Eu conheci esse irmão, convivi com eles, 4 anos de seminário. Sabe o que é bonito? Eu conheci o ministério dele, desde o início. E eu estava dizendo a ele, que coisa boa, meu irmão, meu amigo. Você começou bem, está terminando bem, não é uma maravilha? Uma vida sem escândalos, uma vida sem desvios, uma vida frutífera. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos dê a graça, queridos, de uma vida cristã assim, firme, constante, sem desvios, sem mundanismo, crescendo a cada dia na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Oh, meus amados, há muitas outras verdades aqui preciosas do texto, mas eu queria exortá-los aqui a amarem a palavra de Deus. Eu, quando enfatizei, o autor citando o Salmo 95, como diz o Espírito Santo, que a gente continue crendo. A Bíblia é a palavra de Deus. Do Gênesis ao Apocalipse. Ela não apenas contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Ela é inspirada por Deus. Ela é inerrante. Ela é suficiente. A palavra de Deus é a verdade, verdade absoluta, verdade objetiva. Esse livro, ao longo da história, sofreu tantas perseguições. Quantos exemplares foram queimados? Quantas pessoas foram privadas de sua leitura? Mas esse livro permanece vivo porque é a palavra de Deus. Deus preservou a sua mensagem. O essencial está preservado. Ela é a palavra de Deus. Estamos vivendo dias perigosos, quando pessoas estão querendo retalhar a palavra de Deus, dizendo isso é palavra, isso não é palavra. Pessoas estão dizendo, fora com o Velho Testamento, vamos ficar apenas com o Novo. E outros estão dizendo, nem tudo do Novo, viu? Porque o que Paulo falou foi o que Paulo falou, apenas as palavras de Cristo. Mas nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito de Deus. A palavra de Deus, que a gente ame a palavra e diga como o salmista, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. O chamado de Deus para nós hoje é um chamado à firmeza, à constância, à obediência, mesmo em meio a tribulações. Quem sabe estou falando aqui a pessoas que estão aqui no santuário, que estão nos acompanhando virtualmente, gente que está passando por duras provas, grande tribulação. E onde está o Senhor? Eu posso lhe garantir à luz da palavra, o Senhor está no mesmo lugar onde sempre esteve, Ele está no seu trono, governando todas as coisas soberanamente. Onde Ele está mais? Ele está em toda parte. E onde mais? Ele está perto de todo aquele que tem o coração quebrantado. Ele está perto de todo aquele que treme da sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja Jesus, o nosso Salvador. Ele é verdadeiro, Ele é real. A Ele a honra, a glória e o louvor. Amém. Amém.